Encontro marcado na natureza, nosso primeiro programa de 2021. Hoje nós teremos mais uma vez a presença do docente do Instituto de Biociências, Felipe Amorim. Professor Felipe Amorim, feliz ano novo, muita paz, muito sucesso, muita saúde. Professor Felipe Amorim, rios voadores. A gente ouve falar muito de desmatamento na Amazônia e tudo mais. O que é que o desmatamento, o que é que os rios voadores podem influenciar aqui no nosso estado de São Paulo? Olá, Márcio. Primeiramente, gostaria de desejar um feliz ano novo para você e para todas as pessoas que acompanham o programa Encontro Marcado. A pergunta de hoje é extremamente importante e muito relevante. Para começarmos, primeiro eu gostaria que vocês observassem a distribuição dos grandes desertos em todo o planeta. Vejam que todos esses desertos, como o deserto australiano, o deserto do Kalahari, deserto do Saara, deserto do Atacama aqui na América do Sul, deserto do Sonora na América do Norte, todos eles estão alinhados a aproximadamente uma latitude de 30 graus norte e 30 graus sul. E por que esses grandes desertos eles vão se formar exatamente nessas regiões do planeta? Para que nós possamos entender isso, eu preciso mostrar para vocês um modelo de circulação de ar na atmosfera terrestre chamado de células de Hadley. As células de Hadley se formam porque a intensidade da radiação solar recebida sobre a região equatorial do planeta, ou seja, latitude zero, ela é muito maior do que a intensidade da radiação solar que é recebida na superfície do planeta em latitudes maiores, como nas latitudes 30 graus norte e 30 graus sul. É por isso que as regiões equatoriais ou regiões tropicais do planeta são muito mais quentes. E além de mais quentes, elas também são mais úmidas, porque além de aquecer o ar na região equatorial, essa grande intensidade de radiação solar também é responsável pela evaporação de uma grande quantidade de água. Assim, o ar quente e úmido sobe, resultando em nuvens que, por sua vez, precipitam na forma de chuva, formando aqui nas regiões equatoriais grandes florestas tropicais. Porém, uma vez que essa massa de ar ela perdeu a umidade, ela continua subindo, só que ela sobe dessa vez seca e na medida que ela vai se deslocando para o norte e para o sul, ela se torna mais fria. Essa massa de ar fria e agora seca, quando ela alcança as latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul, essa massa de ar ascendente, ela se torna agora uma massa de ar descendente. Então ela desce seca e fria, lambendo toda a umidade da superfície do planeta nessas latitudes de 30 graus norte e 30 graus sul. E assim, ao remover toda essa umidade, ela torna essas regiões áridas. Agora que nós entendemos, em linhas gerais, como funciona o modelo de circulação das células de Hadley, é bastante intrigante se nós pararmos para pensar por que o estado de São Paulo, que está localizado aqui nessa região aproximada na qual se formam os grandes desertos mundiais, não se trata de uma região árida, tampouco desértica. Em outras palavras, o que teria o Brasil e a América do Sul de tão especial que regiões nas quais são esperados a formação de desertos não ocorrem desertos? A resposta é a Amazônia. A Amazônia influencia diretamente o regime de chuvas do sudeste do Brasil, consequentemente do estado de São Paulo. E isso ocorre através de um fenômeno belíssimo que vem sendo popularizado ano após ano, chamado de rios voadores. E para que nós possamos entender como funcionam os rios voadores, a gente precisa entender agora um novo modelo chamado de bomba biótica de umidade. Vamos lá entender passo a passo do que se trata a bomba biótica de umidade e assim a gente vai entender como que a Amazônia influencia as nossas vidas através dos rios voadores. A teoria da bomba biótica de umidade ela foi proposta há menos de uma década e meia atrás por uma dupla de cientistas russos formados pela doutora Anastasia Marakaeva e pelo professor Viktor Gorshkov.
E essa teoria também tem como coautor o cientista brasileiro Dr. Antônio Donato Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui em São Paulo. E o que nos diz essa teoria? Ela nos mostra a importância das florestas tropicais em todo o planeta na dinâmica de circulação da água e até mesmo das massas de ar. E como que isso acontece? As florestas tropicais do planeta, elas funcionam como uma grande bomba que suga um ar úmido que é evaporado pelo Sol sobre a superfície oceânica para dentro do continente. Isso ocorre porque, através do processo de transpiração, as árvores conseguem carregar do solo para a atmosfera um volume muito grande de água. Para que vocês tenham ideia da magnitude desse volume de água transpirado pelas florestas para a atmosfera, 1 metro quadrado de floresta carrega muito mais água para a atmosfera através da transpiração do que o Sol consegue evaporar em 1 metro quadrado de oceano. Além de carregar um grande volume de água do solo para a atmosfera através da transpiração, as árvores das florestas, elas também produzem aerossóis. Os aerossóis, eles são micropartículas que auxiliam no processo de condensação da água e formação de nuvens de chuva, que por sua vez criam uma região de baixa pressão sobre as florestas. Uma pressão sobre a floresta, ela se torna mais baixa do que a pressão sobre o oceano. E como fisicamente as massas de ar elas se deslocam dos ambientes de alta pressão para os ambientes de baixa pressão, a floresta ela acaba funcionando como uma bomba biótica que suga a umidade sobre a superfície do oceano para dentro do continente. Tendo isso em mente, vejam o seguinte cenário. Imaginem que uma árvore de 20 metros de diâmetro de copa, ela vai transpirar para a atmosfera 1.100 litros de água por dia. Agora imaginem a floresta amazônica, que abriga alguns milhares de milhões de árvores desse porte, o volume de água diariamente que essa floresta vai colocar na atmosfera. Para que vocês tenham ideia, esse volume de água transpirado pela floresta diariamente, ele supera o volume de vazão do próprio Rio Amazonas por dia. Ou seja, a água que é evaporada pelo Sol aqui na superfície do oceano, ela é bombeada ativamente para dentro do continente pela floresta amazônica, que atua como uma verdadeira bomba biótica de umidade. As árvores da floresta, por sua vez, carregam essa água de volta para a atmosfera através do processo de transpiração. E as árvores da floresta, elas transpiram um volume tão colossal de água que dá origem aos rios voadores. Os rios voadores são massas de ar úmidas e pesadas que se deslocam em direção a oeste pela ação dos ventos alísios que sopram de leste a oeste. Porém, aqui no oeste da América do Sul, esses rios voadores encontram uma grande barreira, que é a Cordilheira dos Andes. Essa barreira faz com que essas massas de ar se desloquem para sul e sudeste da América do Sul, trazendo as chuvas para São Paulo, que são tão importantes para o reabastecimento de nossos reservatórios, como é o caso da Cantareira, e que também é muito importante para poder mover a economia do estado. E é por isso, Márcio, que a gente não pode ignorar de forma alguma o que tem ocorrido na floresta amazônica recentemente. Os anos de 2019 e 2020 houve o recorde do número de queimadas e também do desmatamento da floresta. E embora a floresta amazônica seja imensa, ela não é infinita, muito menos indestrutível. Pelo contrário, ela é um ecossistema extremamente frágil. Pesquisadores estimaram recentemente o chamado ponto de não retorno da floresta. Quanto de floresta nós temos que perder para que ela alcance o seu ponto de não retorno, que é um ponto no qual ela não se sustentará mais como nós a conhecemos. Esse ponto de não retorno é estimado em cerca de 24, 25%, e nós estamos muito próximos desse ponto de não retorno. E se a floresta amazônica alcançar o chamado ponto de não retorno, ela não vai oferecer mais esse serviço ecossistêmico tão importante para todo o Brasil. Ela não vai oferecer mais a produção de chuvas para o Brasil, produção de água. Isso é muito importante, isso não pode ser ignorado.